É. precificação, ela é extremamente fundamental, extremamente fundamental. E quando eu falo de precificação para vocês, galera, eu estou falando que engloba ali produto, engloba condições de pagamento, né? Engloba também a demanda, a concorrência local. E isso é uma coisa muito sensível. E eu quero passar a bola também para o Wagner aqui, que recentemente a gente fez um trabalho bem interessante num dos nossos empreendimentos, que a gente tem feito a gestão, e que a gente vai lançar provavelmente no meio, agora, no segundo semestre desse ano. E nós iniciamos esse trabalho, né, Wagner? Há 4 anos atrás, um empreendimento que tinha um planejamento para poder ter uma aprovação mais rápida, porém, planejamento, como o Wagner fala, a gente tem que escrever a lápis, né? Porque a qualquer momento você pode alterar, e é normal isso no mercado. Então, teve uma timeline um pouco maior do que a gente projetou, só que chegou a hora do lançamento. E aí, lá no início, né, Wagner, a gente fez um trabalho, que é um produto que a gente tem dentro do método LOT, que é o mapeamento de demanda comercial e teste vocacional. Então, lá em 2019, né, 20. Wagner? 19 para 20. 2020, É. É. 2019 para 20, a gente fez um trabalho de levantamento de mercado nessa cidade e estamos em fase final de aprovação hoje para o lançamento. Porém, o tempo passou, né? Então, hoje, atualmente, o Wagner acabou realizando um trabalho bem interessante, aí eu quero passar a bola para ele compartilhar um pouco disso com vocês, de validação de mercado, né? E aí vai entrar a questão da precificação, né? O ponto mais importante. Aonde você Pois é. pode estar ganhando dinheiro ou não dentro dessa situação. Vai lá, Wagner. Em 2019 para 20, vamos colocar aqui uma timeline, 20, tá? 2019 a gente ainda estava numa fase de contratação, é uma área onde o Vagnão é parceiro, o Método Lote, a equipe Lote, é parceira desse empreendimento com um terrenista que nos confiou a sua área, sua gleba, sua terra, né, para que a gente fizesse esse empreendimento. Então aqui vai já um insight para você que acha que precisa ter terra, né? Para empreender, não precisa. E também para aqueles, né, que acham que precisa ter muito dinheiro. Também não é por aí, tá? Você não precisa ter muito dinheiro, não precisa ser o dono da terra, nem da gleba, nem da área, e nem ter dinheiro para empreender, conforme muitos colocam aí, porque não querem que você entre, né? Então, isso também é muito importante a gente dizer. A gente tem uma plataforma hoje, que ela já está online, que chama Riqueza Pro, onde a gente ensina você a fazer loteamentos, condomínios ou chacreamentos, mesmo que você não tenha dinheiro e nem a terra, tá? Se você não acredita, vai lá dentro, toma lá as aulas que está dispostas lá que você vai aprender. Falando do lançamento, de como você faturar mais, de como você realmente trazer o projetado para o caixa da sua empresa, nessa área em específica, que é o objeto de case, de estudo aqui nosso hoje, que a gente reservou para falar dela, né, para conectar com você que está aí começando o seu primeiro empreendimento, ou para você que já fez alguns e quer pegar alguns insights e validar o seu conhecimento, funciona da seguinte forma. De 2020 para cá, para 2024, se passaram aí praticamente 4 anos, né? Esse empreendimento, ele vai fazer aniversário de 4 anos agora, toda a sua etapa de aprovação, concepção, licenças urbanísticas, licenças ambientais, em agosto, né? Então a gente está batendo a porta aí de fazer 4 anos de aniversário. Tem empreendimentos que demoram menos? Sim. Tem outros que demoram mais? Também, tá? Mas em vias de regra, esse aí está dentro do tolerável. Lógico que passa por situações que são desafiadoras, que às vezes desencaixa daquele projeto inicial, daquela ideia empreendedora inicial. E eu sempre falo, nunca pense as atividades do parcelamento do solo de forma isolada, tá? Porque são várias faculdades aqui, é uma equipe eclética, multidisciplinar, que está envolvida para fazer esse negócio acontecer, e o marketing, venda e lançamento é uma delas, que também não pode ser pensada de forma isolada, né, deixar para pensar isso na época de lançar. É uma construção, né, que vem lá da aprovação, da concepção do produto, do desenho, do traçado urbano, né, de todas as licenças, de todas as exigências extras que às vezes nos surpreende esse empreendimento mesmo. A gente teve várias exigências dos órgãos ambientais e também da questão urbanística
que eu não vou dizer que nos pegou de surpresa, mas foram exigências que não estavam contabilizadas ali de primeiro momento, né? E até porque a área não era nossa, ela continua não sendo, né? Nós somos parceiros do terrenista. E diante desse cenário lá atrás, nós temos um produto que a gente oferta aí para o mercado de maneira bem sutil, né, porque é um produto muito customizado, que é o mapeamento de demanda comercial e teste vocacional. Tudo se iniciou assim para ver se existia, né, uma demanda naquela região e se também aquele produto que a gente estava pensando, né, em ofertar, ele ia ter tração, né, com tamanho mínimo de lote, o tipo do produto, uma série de outras coisas, né? Então é importante você fazer esse teste vocacional para ver se tu está no caminho certo. Pois bem, quando passa essa primeira etapa de estudo e tem as validações e o business começa a avançar, é uma época, obviamente, de você estar se relacionando mais, apresentando pré-projetos, estudos urbanísticos preliminares ao município, mas para isso também é importante que a parte comercial, né, a parte do VGV projetado que você tem em mente, ela esteja andando ali, né, com aquela sua ideia empreendedora, até porque, né, você tem custos que precisam ser auferidos, ou seja, que você precisa cadastrar aqueles custos que você terá, né, para ver se aquele business realmente vai conseguir te devolver uma rentabilidade que você, empreendedor, eu, empreendedor, você, empreendedora, merece, porque nós trabalhamos, né, para oferir lucros e não prejuízos. Então, diante desse cenário inicial lá, a gente iniciou um trabalho, vimos que o tamanho de lote precisava ser adequado, então mexemos no traçado urbanístico, vimos também as questões de condições de pagamento, checamos a oferta que tinha, né, na época naquela cidade, checamos ali o pipe de projetos em aprovação da prefeitura, né, para não chocar, né, não ter um excesso de oferta com o nosso. Então, são várias situações que a gente tem que ir pensando, validando e acompanhando de acordo com a aprovação desse projeto. Em 2022, né, a gente viu a necessidade de que precisava validar novamente, né, Júnior, a precificação daquele produto. Já tinha mudado, tínhamos passado, né, estávamos ainda terminando de atravessar uma pandemia, né, o comportamento do consumidor mudou, né, então, ou seja, tinha projetos que já foram lançados na nossa frente, então diminui um pouco também a capacidade de absorção, né, daquele mercado. Aquele mercado absorveu já uma grande fatia desse mercado, né? Ou seja, aquele lançamento absorveu uma porção, né, daquela necessidade que tinha de ter lotes naquela cidade, etc. tal. Então, é um conjunto de coisas que a gente veio analisando, etc. Pois bem, foi passando o tempo, exigências foram chegando, a gente foi suprindo aquelas exigências, a gente foi avaliando também os custos, se eles iam impactar muito, né, aquela ideia inicial, e sim, impactou. Né, impactou porque a gente precisou construir uma rotatória, a gente precisou fazer uma série de adequações no projeto, que além dos custos com o projeto, também vai, né, de encontro com os custos de execução de obra lá na frente, e isso tem que ser planilhado, né? Pois bem, chegou o ano agora de 2024, o projeto saiu do forno, foi aprovado, falta poucos detalhes agora, como a concessionária, esse projeto está no estado de Santa Catarina, então lá a BRK domina aquele pedaço ali, então a gente precisou adequar algumas questões de esgotamento sanitário com essa concessionária, que também impactou um pouco o nosso projeto em função da própria topografia dessa nossa área, né, necessitar não de uma elevatória, de três elevatórias, né? Então, foi um pouco complicado para a gente vencer, né, mais um desafio dentro desse projeto. Mas aí que entra essa questão de você conseguir, né, mediante esses desafios, entender se o mercado também se posicionava favorável a gente ter uma elasticidade no preço, né, porque a gente aumentou os nossos custos,
né? Então a gente precisava saber, meu, eu vou parar ou vou continuar, mesmo com o projeto aprovado agora no forno para sair? A gente teve custos aqui que foram chegando, né? E a gente foi na parte de orçamentação, etc, etc, mas o preço ainda estava com o preço de 2022 e a gente tinha começado em 2020 com um preço, 2022 mudou esse preço e 2024 eu precisava saber se agora, né, com todos esses ajustes que eu fiz, era possível, né, da gente ter um VGV melhor, um VGV projetado melhor, e se o mercado ia aceitar, né, essa nossa nova precificação, né, e alguns atributos que a gente colocou também para gerar valor ao consumidor final, aquela pessoa que vai adquirir o lote. Pois bem, o Agnão foi a campo, né, fazer esse trabalho. Como eu disse, esse trabalho nosso é customizado para os nossos projetos. Em alguns casos, a gente também faz esse tipo de trabalho para alguns poucos empreendedores, né, que dentro da nossa esteira de produção a gente consegue atender. Então, é um produto muito escasso, ele não é uma simples pesquisa de mercado, né? Ele sim é uma entrevista mesmo viva com os principais atores desse mercado. E no caso são quem? Papel e caneta na mão aí, pessoal, que agora eu vou colocar para vocês aquilo que põe e tira dinheiro do teu bolso, que se você não souber fazer as perguntas certas, com certeza você vai também não conseguir ter as respostas certas, né? Quem são os atores desse mercado, né? Eu poderia pedir para uma, uma empresa, qualquer uma dessas que tem, que são renomadas no mercado de pesquisas, né, para poder ir lá e pesquisar sobre, né, novamente, rodar uma pesquisa sobre oferta-demanda, precificação, uma série de coisas. Como eu disse, é um produto customizado, né, juntou eu e parte do meu time, descemos para essa cidade e fomos conversar, fazer entrevistas com quem? Com as pessoas que vão é, é, trabalhar comigo o lançamento desse business. Quem são? As imobiliárias, os corretores, né? Fui conversar com pessoas do comércio em geral. Essa cidade tem praticamente 100 mil habitantes. Não é difícil de você, né, ficar ali uma semana e conversar com essas pessoas, gastar sola de sapato. Por quê? É o seu dinheiro, né, que está em jogo, é o sucesso do seu empreendimento. E você precisa, né, saber realmente se esse mercado vai aceitar essa precificação nova sua. Só que a precificação ela estava guardada na minha mente, eu sabia dos custos. Agora eu quero saber, né, por quanto eu venderia aquele lote hoje, na data de hoje. Pois bem, fui, entrevistei as empresas e consegui chegar a um denominador que pagasse todos os meus custos e voltasse aí na média de 3,5, 3,8, 4 para 1. A cada um investido me voltar 4, 3,8, 3,9 que são números sensacionais para quem trabalha o parcelamento do solo.